Aqui eu fiz meia receita do bolo Red Velvet, que me renderam 3 discos de mais ou menos 3 centímetros de altura por 11 de diâmetro. Eu dividi 2 discos ao meio para fazer esse bolo. Esse bolo vai ter 4 camadas de bolo e 3 de recheio. Lembrar de cortar o biquinho do saco de confeitar fora da mesa. Colocar um pouquinho de recheio no disquinho de isopor. Retira o papel manteiga do fundo da massa e cola no disquinho. Pressiona um pouquinho. Aqui eu tô utilizando uma calda de leite condensado com água. Aí fiz uns furinhos numa garrafa PET para utilizar. E depois eu descarto essa garrafa PET. Uma camadinha de recheio. Eu gosto de colocar com saco de confeitar para ficar mais na mesma espessura. Aí molha mais um pouquinho. Mais uma camadinha de recheio. Recheio trufado de leite ninho, maravilhoso. Molha, molha, molha. Aí eu fiz uns furinhos meio tortos na minha tampinha da garrafa e ficou voando calda para todos os lados. Nada que um guardanapinho não resolva. Bora com mais recheio. Tem como ficar ruim isso? Não tem, né? Mais uma camadinha de massa, não esquecer de tirar o papel manteiga do fundo da massa. Dá uma pressionadinha. Ajeita, coloca o plástico para proteger o bolo, que vai na geladeira. Põe essa cinta para segurar o bolo um pouquinho. Ajeita para tampar, para não ressecar o bolo na geladeira. Ah, e eu tinha esquecido de molhar a última camada, mas eu voltei e molhei, só não filmei. Aí eu tô utilizando um ganache de chocolate nobre. E aí eu tenho um disquinho encapado com plástico filme, que é do mesmo tamanho do disquinho de baixo. A gente usa 2 espátulas retas para deixar ele na mesma direção. É importante que esse disco de cima esteja embrulhado com plástico filme bem esticadinho. Aí a gente pressiona com esse alisador de bolos, pode ser com a mão também, desde que fique tudo retinho. E depois confere se não saiu do lugar. Agora a gente vai passar a ganache na volta, procurando não mexer muito no disco de cima. Somente para vedar esse bolo, né? Para selar o bolo mais especificamente. Então, esse plástico filme é importante que ele esteja bem esticado para não fazer bolhas de ar na ganache. E também é importante o plástico filme para retirada depois. Se fosse só o disco de isopor e você puxa, você pode arrancar a ganache do bolo. Aí confere de novo se tá tudo bem na mesma direção. Eu levei para a geladeira até endurecer um pouquinho.
E aí voltei agora, tô passando outra camada. Primeira camada não precisa ficar lisinha, tá? Agora mais uma camadinha de ganache, que ninguém acha ruim, né? Chocolate todo mundo gosta bastante. É importante dar uma pressionadinha com a espátula, tá? Para que fique bem aderido ao bolo. Agora a gente alisa com a espátula reta. Esse bolo é pequeno, tava meio que deslizando na bailarina. Agora a gente vem tapando os buraquinhos. E aí depois a gente vem com a espátula reta de novo, alisando. E aí segue nesse processo, tampa os buraquinhos, alisa, tampa buraquinho, alisa, até ficar bem lisinho, depois vai para a geladeira de novo, até endurecer. Agora a gente está retirando o plástico para poder tirar o disquinho de isopor primeiro. Retira e puxa o plástico bem deitadinho para não danificar a ganache. Retiramos um pouquinho da rebarba que ficou aí. Eu tô usando um bisturi, mas pode ser uma faquinha, uma espátula. Bem lisinho. Decorei com 2 bonequinhos de biscuit. As letrinhas foram feitas em pasta americana. Os M&M's são de verdade. E aí está o lindão comemorando seu mêsversário. Parabéns, Martim!